Salve Maria, boa noite. Nós continuamos a nossa série sobre os 10 mandamentos, hoje falando do 7º e do 10º mandamento. Não roubarás e não cobiçarás coisas alheias. Eu convido você a tomar comigo a Sagrada Escritura no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículos de 30 ao 36. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: se tua mão direita te leva a pecar, corta e atira para longe. É melhor perder um membro do que ser jogado inteiro no forno. Foi dito: quem repudia sua mulher, lhe dê uma ata de divórcio. Pois eu vos digo, quem repudiar sua mulher, exceto em caso de concubinato, a induz a adulterar. E quem se casa com uma divorciada, comete adultério. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não perjurareis e cumprirás teus juramentos ao Senhor. Pois eu vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, que é trono de Deus, nem pela terra, que é estrado de seus pés, nem por Jerusalém, que é a capital do soberano, nem por tua cabeça, pois não podes tornar teu cabelo preto ou branco. Palavras de nossa salvação, glória a vós, Senhor. Nessa reflexão em que nós somos convidados a tomar essa parte da Sagrada Escritura, nós temos uma convicção que tudo que Deus nos deu no Decálogo, nos 10 mandamentos, lá quando Moisés ergue as tábuas, também ele próprio, na pessoa de Cristo, ele renova os 10 mandamentos da nova aliança. Por isso que eu tive o cuidado de tomar com você esse trecho onde o próprio Cristo vem falar para nós dessas práticas que são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles não foram encerrados. Eles não perderam a sua essência. E é interessante que Deus, ele olha, no 7º mandamento para o furto, quando ele diz lá no versículo 30: se tua mão direita te leva a pecar, corta e atira para longe. Jesus aqui, ele não está falando de um ato na sua literalidade, onde a pessoa tem que se autodecepar. Não está aqui defendendo a mutilação, mas aqui ele defende a mudança de conduta. Aqui Cristo, ele está dando para nós o norte, que é o norte da santidade. Os 10 mandamentos nos levam para a vida da santidade. Isso é importante nós dizermos. São Pio X, ele vai dizer lá no Catecismo Maior o seguinte: quando ele pergunta por que Deus nos proíbe do furto. Deus, ele nos proíbe do furto, e é interessante nós dizermos isso, porque primeiro ele é um ato que nos leva para a concupiscência, para o pecado da carne. Porque a carne, ela nos induz ao prazer, ela nos induz ao ter. E é interessante que nós tenhamos consciência disso. Quando nós pecamos contra o 7º mandamento da lei de Deus, nós também temos o pecado do roubo por meio da fraude, da usura, como qualquer falta de injustiça contra o outro. Num tempo em que nós estamos aqui na nossa nação, tomados de assalto por toda espécie de fraude, de roubo, de superfaturamento, falar dos 10 mandamentos hoje é um desafio. E aí eu quero que você tenha consciência de que Deus, ele não mudou. E as leis de Deus também não foram mudadas. Por isso que a Igreja de Cristo permanece a mesma, anunciando o Evangelho inerrante da paz. O Evangelho que é serviço para a justiça. E aí quando
nós nos perguntamos: é só com o furto e com o roubo que se prejudica o próximo nos seus bens? Não. A fraude, ela vai prejudicando as pessoas, porque pessoas vão morrendo, porque pessoas vão sendo jogadas ladeira abaixo, como a gente costuma falar. Também a injustiça, a falta de justiça no agir. E é por isso que a igreja, quando São Pio X vai falar disso, ele cita a igreja como fonte e pilastra da verdade, porque ela foi estabelecida por próprio Cristo. E aí nós também vemos, nesse mesmo tempo, a usura de forma deliberada. Como as coisas têm subido nos últimos dias. E isso também é pecado. Acima da meta, acima daquilo que é exigido por lei, né? O Código de Defesa do Consumidor do Brasil diz que um comerciante ele pode ter até 30% em cima do produto daquilo que ele comprou, do fornecedor. E nós temos visto coisas abissais. E é interessante que quando a igreja escreveu isso foi há muitos e muitos anos atrás. E essa realidade é presente hoje. Também nos perguntamos: de que modo se comete a usura? Comete-se usura exigindo o título legítimo, um juro ilícito, por quantia emprestada, abusando da necessidade ou da ignorância ao próximo. A prática que a gente conhece comumente como agiotagem, ela é uma prática pecaminosa, é uma prática que leva à vida de pecado, é uma prática que ofende o coração de Deus. E São Pio X deixa isso muito claro. E não só São Pio X, como o próprio Concílio Vaticano II, no Catecismo da Igreja Católica, né, feito por João Paulo II, vai dizer nessa mesma linha. E aí nós também nos perguntamos: a quem se deve restituir as coisas roubadas? Aquilo que foi roubado. Aquelas a quem lhe foram roubados, né? As pessoas que foram roubadas, elas devem ser restituídas. Os seus herdeiros, caso elas já tenham morrido. E se for verdadeiramente impossível, deve se dar aos pobres ou às obras pias, né? As obras de caridade. É isso que a igreja está dizendo. Se você de repente caiu nesse pecado, não tem como restituir, não sabe onde encontrar, doe aos pobres. Porque a igreja católica, apostólica, romana, ela é uma igreja que tem a opção preferencial pelos pobres, né? Tendo na sua centralidade Jesus Cristo. E nós temos que ter outro princípio dentro de nós. A Sagrada Escritura, quando cita lá no livro do Gênesis, Deus diz ao homem: eis que tu comerás do suor do teu próprio trabalho. E o trabalho também é uma forma de santificação pessoal. Aquele desgaste, tudo que nós vamos passando, nós temos de entregar às mãos de Deus. Pedir que o Senhor converta isso na salvação das almas penantes, daqueles que precisam de salvação. E certa vez eu fui questionado, nós conhecemos Karl Marx das universidades, da linha de pensamento marxista, mas qual a ligação de Karl Marx e da igreja? Por que dessa divergência? Essa divergência, meus queridos, é muito clara, né? O marxismo não é cristão e o cristianismo não é marxista. As duas coisas não se misturam. Porque Karl Marx, em uma das suas obras, o livro A Origem da Família, da Propriedade do Estado, Karl Marx defende um reinado do proletariado. E a igreja não é isso. A igreja não é uma assistência social. Ela faz opção pelos pobres. Ela presta serviços caritativos, mas sem esquecer da sua essência primária. O último cânon do Código de Direito Canônico vai dizer que a missão da igreja é a salvação das almas.
E aí o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2403, vai falar sobre a propriedade privada e o bem comum. A Igreja defende de forma consistente que a propriedade privada é um direito de todos, né? Não de alguns, não de uma parcela. A Igreja Católica, ela não é capitalista, ela não é estatista, né? Ela não defende o Estado forte, não defende o capitalismo, não defende o socialismo, né? A Igreja Católica defende a doutrina social da Igreja. Lá quando foi escrito a Rerum Novarum, a Populorum Progressio e tantas outras encíclicas que a Igreja se colocou para escrever, para falar da vida humana social. E é interessante também falar dos jogos de azar. Muita gente nos pergunta, e aí, é pecado jogar na Mega Sena, jogar na quina, jogar na loteria, é pecado? Não, não é pecado. Desde que isso não seja vício, desde que você não deixe a sua família passar fome por conta do jogo, ou que você não faça as suas atividades cristãs de forma correta, né? Se passou desses nortes em que eu acabei de falar, você está em pecado, sim. Isso está lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 2431. E nós temos que falar de outra coisa. As liberdades individuais. A Igreja não faz tergiversação nesse sentido. As liberdades individuais precisam ser garantidas a quaisquer que sejam os povos, a quaisquer que sejam as nações. Porque a Igreja tem questão segura no que concerne às liberdades individuais e aquilo que é o povo, o bem comum, a Igreja, a sociedade, o mundo inteiro. Então nós vamos lá para o 10º mandamento, né? Que é não cobiçar as coisas alheias. Lá quando nós falamos do 10º mandamento, nós falamos, e eu falei a princípio, da desordem nas concupiscências, né? Quando o homem ele é atraído pelo prazer e pelo ter. E a concupiscência é isso, é esse desejo absurdo, né? Intransigente pela carne, pelas coisas da carne, pela busca do poder e do ter. E aí nós podemos nos lembrar, né, do desejo pelo desnecessário. Quantas pessoas têm de forma abundante sapatos, roupas, objetos, eletrodomésticos e tantas outras coisas que não é necessidade. A Igreja nos convida à partilha, né? E aí o bem-aventurado Chesterton tem uma das suas defesas, que é o distributismo, onde as pessoas têm que viver em união também nos seus bens, né? De forma a estabelecer a troca e tantas outras coisas que a Igreja já o fez outrora. Quando nós falamos também das taxações excessivas, nós conhecemos nações que pagam juros altíssimos, né, de serviços, de tantas outras coisas. E o Catecismo da Igreja Católica vai falar dessas taxações lá no parágrafo 2357, né, e vai dizer para nós que a inveja é um vício capital, lá no parágrafo 2539. Santo Agostinho vai dizer que a inveja é um pecado diabólico, né? E é um pecado diabólico por excelência. Quando o homem ele está amarrado ao pecado, o diabo, né, o induz a pecar. E é por isso que nós temos dito a vocês que Nossa Senhora é remédio certo para o pecado. Nossa Senhora é aquela que precisa estar no meio de nós. E ela está no meio de nós. Porque com ela nós vencemos toda e qualquer mancha de pecado e de erro.
Francisco disse na Laudato Si que o trabalho é uma necessidade, faz parte do sentido da vida nessa terra. É o caminho de maturação, de desenvolvimento e de realização. Veja, com o trabalho nós podemos vencer o pecado. Com o trabalho nós ganhamos a graça da santificação, porque o trabalho é uma forma de santidade. Quando nós entregamos tudo nas mãos de Nossa Senhora, ela devolve a nós isso em graça. E é por isso que os 10 mandamentos também têm essa propensão. Eles são propícios a nos colocar mais perto de Deus. Deus, quando nos dá os 10 mandamentos, Ele não nos dá por autoritarismo, mas Ele nos dá por paternidade. Às vezes as pessoas querem caricaturar Deus como um ser cruel. E Ele não é um ser cruel. Ele é um Pai de amor, de misericórdia e de justiça. E aí nós temos, como eu dizia anteriormente, a doutrina social da igreja, a DSI. A DSI, ela tem pontos bem precisos quando nós falamos de vida, de bens, de inviolabilidade da vida, quando nós falamos de propriedade, né? E eu separei aqui um trecho da DSI, o número 146 do Duquette, que é o Catecismo da Igreja, né? Para a doutrina social, é esse livro, que foi recém-lançado no Brasil. Esse livro é muito bom, ele é feito em perguntas e respostas, lançado numa das Jornadas Mundiais da Juventude. E esse livro, ele vai falar justamente daquilo que nós estamos abordando, né? De Karl Marx, de Engels, que são os teóricos que a gente muito vê nas nossas faculdades, e os jovens muitas vezes estão perdidos no cerne desse debate. E a pergunta que é feita à igreja é a seguinte: como deve ser a relação entre trabalho e propriedade privada? E a igreja responde: Karl Marx e Friedrich Engels escreveram em seu Manifesto Comunista de 1848 que o programa do comunismo podia ser resumido numa expressão: a abolição da propriedade privada. Pelo contrário, na doutrina social da igreja, a igreja sempre defendeu a propriedade privada. Então não tenha dúvida de que a igreja, ela tem posição fechada para que as pessoas tenham direito à sua terra, tenham direito ao seu ambiente de trabalho e que elas tenham as suas liberdades asseguradas. Nós não podemos, meus irmãos, ficar inertes àquilo que nós temos visto. Uma usurpação de poder. Nós temos visto pessoas sendo assoladas, pessoas sendo presas de forma desenfreada. E nós temos que nos colocar nesse tempo como povo profético de oração e também de frente ao combate. Porque a nossa oração serve e a nossa militância cristã também serve. Porque em tempos em que querem calar a igreja, querem calar a voz da verdade, a voz de Cristo, nós só podemos nos levantar como igreja. Igreja que ora e que não se cala, como a igreja nunca se calou ao longo da história. E a igreja continua dizendo: mas ao mesmo tempo sempre sublinhou o que Deus criou a terra e seus bens, e que todos os homens deles se beneficiam. A doutrina social da igreja designa isto como sentido comum de todos os bens da terra. Daqui resulta o princípio da obrigatoriedade social e da propriedade privada. Quer dizer, ninguém pode servir-se dos bens de um modo puramente egoísta, mas deve se empenhar-se para que estejam em serviço ao bem-estar da comunidade. Mas isto vale também, sobretudo, para que se refere à relação entre propriedade privada e trabalho. Os investimentos devem servir-se para a criação de novos postos de trabalho e para a melhoria do bem-estar comum. Veja que a igreja, ela olha para toda a comunidade, para todo o povo. A igreja católica é voz profética desse tempo. E aí eu quero dizer para você que os 10 mandamentos, o 7º e o 10º mandamento, eles podem ser cumpridos na sua vida. Muita gente diz: é muito difícil cumprir os 10 mandamentos. É difícil, mas não é impossível. Nós temos os remédios. Os remédios são os 7 sacramentos. Nós temos a oração.
Nós temos a doutrina da igreja, nós temos o catecismo da igreja, temos a doutrina social e a Sagrada Escritura. Se você se apegar a eles, se você se entregar às mãos de Nossa Senhora, todo pecado pode ser rompido. E também é interessante dizer que a igreja, ela reconhece o direito de greve, que as pessoas possam grevar. Isso está lá no catecismo da Igreja Católica. Não sou eu quem digo, é o magistério da igreja. E a igreja, ela quer ser essa presença de amor de Deus e de família. Porque Cristo nasceu numa família. Nós estamos em família. E que Deus abençoe você. Que o Sagrado Coração de Jesus, de onde emana misericórdia, Ele possa tocar na sua vida, possa tocar sobre você nessa noite, nesse momento em que você nos assiste. E a Associação Diocesana Servos de Maria quer dizer para você hoje: Deus não se cansou de estar conosco. Não nos cansemos de estar com Deus. Não nos cansemos de nos colocar nas mãos de Nossa Senhora. Ela que é mãe é medianeira. Todo o mal se prostre diante de Jesus, diante de Nossa Senhora, porque ela disse na sua aparição em Fátima: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima.